Olá, amigos, Olá, amigos, tudo bem com vocês? Bom dia. Espero que sim. Estou passando aqui para que a gente possa continuar a falar dos princípios de revelação do Espírito Santo. O que é a revelação do Espírito Santo? É um conhecimento que Deus comunica ao nosso espírito. É um saber do Espírito de Deus comunicado ao nosso espírito. Nós estávamos falando sobre isso no último vídeo, nós vamos continuar na parte que quais são as funções do espírito? As funções do nosso espírito são comunhão, consciência e intuição. Você sabia que intuição, consciência e comunhão são funções do espírito? Toda comunhão genuína com Deus é feita através do nosso espírito. A intuição. A intuição é aquele sinal verde ou vermelho que se acende dentro de nós diante de alguma decisão que nós queremos tomar ou diante de alguma situação que nós passamos. Por exemplo, a intuição, ela vai se manifestar por restrição ou constrangimento. Restrição é uma sensação que parece se opor ao que a nossa mente pensa. Às vezes você quer tomar uma decisão, mas tem algo dentro de você que muitas vezes a gente chama de intuição, de sexto sentido, algo que diz que não é a melhor solução, que não é o melhor caminho. Intuição é função do Espírito, é uma maneira que o Espírito Santo vai guiar. É o que nós estávamos falando, você não tem paz de tomar aquela decisão. Aquele alerta ali vermelho, aquele sinal vermelho, é a falta de paz que tem no seu espírito diante daquela decisão. Isso é uma função da nossa intuição. Isso é o Espírito Santo dizendo para você, não vá por ali, não é o melhor caminho. E muitas vezes nós não ouvimos. E vamos e temos decepções ou situações que não correm tão bem. Ou o constrangimento. O constrangimento já é o contrário. É um impulso do espírito, ele nos impulsiona a fazer algo que muitas vezes a nossa mente não acha que é a melhor coisa a se fazer. Pela lógica, né? Você olha, você fala, gente, mas pela lógica eu não deveria fazer isso, e você começa a calcular uma coisa e outra, a sua mente não vai entender, mas o espírito te guia por aquele caminho, te constrange aí por aquele caminho. Isso também é uma maneira que o Espírito Santo nos guia, nos conduz. E tem também a consciência. A consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, que todos nós temos, e que é uma função que vem do nosso espírito. Muitas vezes a nossa mente até já concordou com alguma coisa, mas a nossa consciência não nos deixa em paz. É o espírito falando para nós que não está certo, porque nós temos o conhecimento, todos nós temos o conhecimento do certo e do errado. Não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. Então, lá no fundo, a gente sabe, mesmo quando a gente erra, quando a gente toma uma decisão errada, precipitada, fica aquele alerta vermelho lá dentro do nosso coração, mesmo quando a nossa mente já aprovou, entende? É aquilo que a gente estava falando, que a gente precisa ser guiado mais pelo espírito do que pela carne, porque às vezes a carne sempre vai lutar contra o espírito, a carne vai sempre querer ir para o lado errado, e o espírito para o lado certo. Então nós precisamos andar mais guiados e dirigidos pelo espírito do que pela carne, pela inteligência, pelo intelecto, pela mente, né? Quais são os princípios para que nós possamos receber revelação do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos orar para ter revelação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar conosco, nos submetendo à liderança do Espírito, pedindo que ele venha nos guiar e nos orientar em todas as coisas. Porque, como nós já dissemos, o Espírito é educado, ele não vai tomar a direção da nossa vida, o Espírito Santo não, ele não vai tomar a direção da nossa vida sem o nosso consentimento. Então, primeiramente, nós precisamos orar para obter revelação, para obter conselhos do Espírito Santo. Nós precisamos manter o coração ensinável, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus e nós precisamos entender e observar exemplos de homens de Deus do passado, como Paulo, por exemplo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vamos olhar quando ele ia fazer uma viagem, juntamente com alguns outros homens, ele disse para eles, olha, vejo que essa viagem vai ser muito turbulenta, seria melhor não partir agora. E aqueles homens não ouviram Paulo.
E eles tiveram muito problema naquela viagem, quase morreram todos. Perderam navios, perderam tudo, só não perderam a vida das pessoas que estavam ali, porque Deus não deixou. Mas Paulo já tinha esse sentimento no seu espírito, essa revelação no seu espírito, que não era tempo de sair naquela viagem, né? Então, quando nós observamos a vida dos homens do passado, nós observamos que eles, conduzidos pelo Espírito Santo, eles não tomavam nenhuma atitude sem pedir primeiro a permissão de Deus e a orientação do Espírito Santo de Deus. Como nós estávamos dizendo no último vídeo sobre isso também, como identificar, né, os pensamentos que são pensamentos nossos ou da parte do Espírito. Tem aqui anotado aqui, de acordo com o livro que eu estava lendo, alguns pontos que podem nos ajudar a identificar. Primeiro, nós precisamos orar pelo discernimento de Deus, né? O discernimento também é um dom de Deus. É a capacidade de identificar mais claramente quando Deus fala conosco, quando somos nós mesmos que estamos pensando, ou quando é o inimigo que está ali perturbando a nossa cabeça, né? Repreender o inimigo, porque nós temos autoridade para isso. Muitas vezes nós não fazemos. Nós nos deixamos ficar ali cada vez mais embaixo, mas nós temos autoridade para repreender. Eu gosto muito da Joyce Meyer. Ela fala que, às vezes, ela não tá nem aí se as pessoas vão pensar que ela é louca ou não, né? Ela levanta a voz e diz, começa a falar, Satanás, você não tem poder contra a minha mente. Sai do meu caminho. Eu vou confiar nas verdades que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E começa a recitar a palavra, né? E assim a gente avança. Então, voltando aqui, para identificar o Espírito Santo, ele nos guia e nos conduz com um sentimento de paz, de calma. Por vezes, durante uma decisão, o testificar do Espírito é repetitivo. Às vezes você quer tomar uma decisão, como eu já disse, de ir para a esquerda e ele quer que você vá para a direita, e aí vai ficar sempre aquele pensamento ali, melhor ir para a direita, melhor ir para a direita. Você fazendo todos os planos para ir para a esquerda, calculando a melhor rota, calculando o melhor caminho, e aquele pensamento repetitivo, né? Mas é melhor ir para o outro lado. E aquele pensamento que se repete, 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 repete. É o Espírito Santo ali tentando te alertar ou nos alertar de alguma coisa, né? O testificar do Espírito Santo não produz nenhuma sensação física, não produz calafrios, arrepios, às vezes, mas nem sempre. É como um sentimento, é como uma convicção, é um saber que está dentro de você, que você sabe, você sabe que aquilo que é o certo. O Espírito Santo sempre vai conduzir em concordância com a palavra de Deus, como nós já falamos no outro vídeo, né? Tudo que o Espírito Santo nos guiar nunca vai ser em contradição à palavra de Deus. E quando você receber a direção que se alinha aos atributos de Deus, você precisa, às vezes, pedir conselhos, né, para outras pessoas mais maduras, porque na multidão de conselheiros está a sabedoria. Pronto, eu quero finalizar com o ensinamento do pastor Luciano Subirá também, que ele falou um pouco sobre isso, e ele disse que nós não podemos continuar nesse nível de mediocridade espiritual, que muitas vezes o que impede o agir sobrenatural do Espírito Santo na igreja não é o inimigo, somos nós mesmos que não estamos debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo, ele pode se manifestar de várias outras maneiras sobrenaturais, mas o básico, da maneira com a qual ele fala conosco, é através do testemunho interior. Nós precisamos estar atentos a isso. E quando nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito através do testemunho interior, aí sim ele pode passar para outras etapas. Quando somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. O problema é que nós queremos sempre entender para obedecer. Muitas vezes a gente quer entender primeiro e obedecer depois. E com Deus não funciona dessa maneira. Quando nós temos a convicção que é o Espírito Santo que está falando conosco, nós temos que estar prontos a obedecer de imediato. E ele vai nos dando as próximas instruções a seguir em seguida. Pronto, eu penso que é só isso, que Deus está nos chamando para esse chamado, esse lugar de sensibilidade espiritual, que nós possamos fazer todos os nossos planos, mas sempre consagrando ao Senhor. Como está escrito, Provérbios 16:1, o coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus.
Que Deus abençoe sua vida, fique na paz e até o próximo vídeo.